Ano passado foi difícil organizar essa lista aqui de melhores séries do ano, mas esse ano foi mais difícil ainda e por isso eu tomei uma decisão. Serão mais de 10 séries indicadas aqui com as minhas melhores do ano. Eu vou falar aqui sobre cada uma das posições, mas fiquem atentos às regras, tá? Eu considero nessa lista séries que concluíram a sua primeira temporada nesse 2024, ou seja, elas podem ter começado no final de 2023, terminado em 24, mas se elas começarem em 24 e vão terminar em 25, eu não considero. Entendeu? Aí fica como sendo do próximo ano. Vale lembrar que essa lista é minha opinião. Se você discordar dela, faça a sua própria lista aqui nos comentários, sem crise, sem estresse. Aviso os dados, vamos lá para as menções honrosas, né? As séries que quase entraram aqui, mas ficaram de fora por muito pouco. Destaco Agatha desde sempre. Eu começo não gostando da temporada, mas depois do quarto episódio percebo vários predicados nessa série. Eu sinto também uma retomada da Marvel ali com a Disney Plus, né, no quesito de série. Acho bem interessante a série. Destaco Caos da Netflix, apesar dos altos e baixos, eu gosto muito dessa recriação dos mitos que ela propõe. Só não sou tão fã assim do Jeff Goldblum, principalmente quando ele tá solto demais, então por isso que eu não coloquei na lista final. Destaco Sugar da Apple TV Plus. Foi difícil deixar essa de fora da lista. Eu adoro a proposta clássica no começo. É um sci-fi meio esquisito do meio pra frente da temporada. Eu gosto muito também. Só que a melhor coisa pra mim é o passeio que ela faz pelo cinema, já que o protagonista ama filmes, se referencia através dos filmes e vive a sua vida muito do que aprende lá nas telas. Menções honrosas feitas. Vamos lá pra lista propriamente dita e eu começo com o 12º lugar. Se tem uma coisa que eu gosto nessa série é a atmosfera dela. Esse climão de estranheza já se estabelece só pelo local escolhido para essa história acontecer. Eu falo de True Detective, Night Country. True Detective volta depois de muito tempo com mais uma temporada nesse formato de antologia e Night Country, essa nova temporada, apesar de ficar abaixo ali da primeira temporada, eu acho que supera as demais e empata ali com a terceira temporada, pode ser? Jodie Foster faz uma personagem insuportável e carismática ao mesmo tempo. Na época do lançamento eu até comentei que conseguiria ficar assistindo ela atuar assim umas 24 horas seguidas, sem parar. Porque é bom demais essa mulher em cena, é absurdo. E eu gosto também dessa proposta mais mística da série, que constrói um horror que se encaixa perfeitamente nesse universo de True Detective e que ao mesmo tempo apresenta uma cultura muito pouco explorada, que é a dos nativos que vivem no norte do norte, ou seja, lá em cima do Alasca. A primeira metade da temporada é excelente, com destaques ali pro clima bem pesado, bem sombrio, um certo suspense com horror meio cósmico. Cara, tem uma confusão acontecendo aqui. E Jodie Foster, né, cara? Que nunca é demais. 12º lugar para True Detective Night Country. Vamos lá para o 11º lugar. Assim como vários outros anos, esse também foi marcado por uma TV infestada de séries de espionagem, né? Poucas se destacam, é verdade. E o que faz O Dia do Chacal sobressair, eu acho que é uma certa elegância que ela tem. A série é baseada em um livro da década de 70, de mesmo nome, inclusive, que já havia sido adaptado para o cinema 2 vezes. Primeiro com o ótimo filme homônimo, e bem fiel ali, né? Já ainda na década de 70. E depois com o não tão bom O Chacal, com o Bruce Willis. Agora é a vez do Ed Redmayne assumir o papel principal em uma leve atualização do material original. Parte da elegância narrativa está justamente na atuação do Redmayne, com essa cara de bom moço, né? Ele constrói um assassino cheio de ética. E antes que você perceba, você tá torcendo mais por ele do que pelos supostos heróis da história. Isso também acontece porque a personagem da Lashana Lynch é simplesmente insuportável. Além disso, o lado bom da história não trata bem as consequências das suas ações. Pode ser um erro narrativo, mas também pode ser uma crítica. Fica aí a seu critério entender isso. Eu adoro séries como O Dia do Chacal, que conseguem se renovar sem punir o material de origem. Gosto muito. Aqui em 10º lugar, eu trago Senhor e Senhora Smith. Que série maravilhosa. Maravilhosa. Ela veio com o peso do filme, né, que é muito famoso, e mesmo assim conseguiu trazer boas novidades. Primeiro, a abordagem da relação entre o casal eu acho bem diferente. O texto é inteligente, é dinâmico, cheio de piadas que nos deixam em dúvida se a gente pode ou não rir daquilo. Por exemplo, Donald Glover é negro, a Maya Erskine é descendente de asiáticos, então eles se zoam de uma forma que de repente percebemos que estamos rindo de coisas que não deveríamos rir. O humor de Senhor e Senhora Smith é um humor muito constrangedor, adoro isso. O mais interessante é que o humor também é didático,
né? Porque é usado para construir a ação, como na cena em que, por exemplo, o personagem do Donald Glover diz que não pode entrar na festa pela porta da frente quando está de smoking. E ali ele desenrola aquela questão por conta disso. Além disso, ela conta com o Wagner Moura em um papel muito bom e a Maya Erskine faz uma atuação sonsa que eu, assim, fiquei apaixonado. Cara, que atriz, viu? Que atriz, velho. Em nono lugar, temos uma série que atravessa 4 décadas. Começa ali com o desaparecimento de uma mãe que deixa 10 filhos. Isso mesmo, ela foi sequestrada em 72 e nunca mais foi vista. A narrativa se desenvolve ao longo de 40 anos e explora as consequências desse desaparecimento, as buscas, os conflitos da Irlanda do Norte naquela época, os porquês disso tudo, né? Esses conflitos, inclusive, ora servem como pano de fundo, ora como ponto central da história. Não Diga Nada é o nome dessa série. É uma série séria, né? Um seriado bem sério, bem pesado, que aborda temas importantes com muita profundidade. Confesso que sabia pouco sobre o conflito na Irlanda do Norte naquela época, sobre o clima daquele histórico, mas a série conseguiu me capturar muito pela curiosidade, tanto quanto pela intensidade desse texto. Até o título ganha um peso ainda maior depois de que você assiste a essa história. Talvez eu me arrependa de colocá-la tão embaixo aqui dessa lista. Talvez eu me arrependa. Mas tá aí, o nono lugar é dela. Pessoal, pausa no vídeo rapidinho porque eu preciso faturar, pode ser? Quem me acompanha já deve ter me visto fazendo algumas viagens a trabalho, né? Viagens muito legais e tudo mais. Eu adoro viajar, mas tem uma coisa que eu simplesmente não tenho paciência, que é arrumar as malas. Escolher o que levar, espremer tudo para conseguir espaço. Cara, é um caos mental irritante. Mas esse problema eu resolvi. Eu agora levo só as minhas camisetas da Insider. E fim, sem complicação. São peças confortáveis que combinam com qualquer ocasião, serve para bater perna pela cidade, para ir para shows, para ir para um jantar especial, sem erro, sem erro algum. Não precisa nem se preocupar com o clima do destino, porque o tecido tem ação anti-odor e se adapta tanto a temperaturas amenas quanto a um calor absurdo. E sabe aquele drama de tirar a roupa da mala e ela está toda amarrotada, toda amassada? Esquece, as camisas desamassam no próprio corpo. Além disso, a Insider tem moletom, cueca, calça, dá uma explorada lá no site porque tem muita coisa, tudo pensado para o seu conforto e para facilitar a sua vida na hora de fazer as malas. E como toda viagem exige contas na ponta do lápis, eu vou facilitar a tua vida, tá? Usa o meu cupom PHSantos15, repito, PHSantos15 e você ganha 15% de desconto cumulativo ali na compra das peças da Insider. O link está na descrição, você pode usar o meu cupom na hora de fazer ali o fechamento da sua compra. Combinado? Insider, parceiraço aqui do canal. Muito obrigado por ter me ouvido falar um pouquinho sobre eles. E agora, vamos voltar para a lista. Em oitavo lugar, trago uma das séries mais badaladas desse ano de 2024. Eu falo dela, queridinha de muita gente, Shogun, a gloriosa saga do Japão, que começou como minissérie e agora se transformou em uma série regular, veja você. A adaptação do clássico livro de mesmo nome, Shogun, nos apresenta um europeu chegando ao Japão nos anos de 1600, enquanto o senhor Yoshi Toranaga luta por sua vida em meio a um conselho dos regentes que se unem contra ele, e isso tem desdobramentos que podem mudar o Japão para sempre. Eu considero o Shogun uma série de altos e baixos, principalmente por conta da atuação pífia do Cosmo Jarvis ali como Josh, que me tira bastante da proposta diversas vezes. Por outro lado, tem a Anna Sawai como a Mariko, né? A Mariko. Ela entrega para mim a melhor atuação em séries do ano. Assim, é tão forte que ela fica assim roubando o protagonismo. Só não dão porque não planejaram isso. A série ganha força com a avançada da temporada, tá? Os erros incomodam, é verdade, né? A questão dos idiomas também incomoda. Um certo orientalismo barato, sabe? Entre outros detalhes mais bobinhos, mas no geral é uma série grandiosa, cheia de camadas para debater e com momentos inesquecíveis, sobretudo daqueles ligados à personagem da Mariko. Eu fico curioso para saber o que vão fazer nessa segunda temporada sem essa personagem. Eu fico muito curioso. Tô de olho, quero ver. Em sétimo lugar, trago outro sucesso de audiência do ano, Beberrena, série da Netflix. A série aborda um caso de stalking obsessivo promovido, não é perseguição, né? Perseguição obsessiva, promovido por uma mulher contra um comediante fracassado. Apesar de ser apresentada também como comédia, eu não consigo enxergar a série desse jeito. Pra mim, é um drama e dos pesados. Beberrena provoca reflexões bem interessantes sobre fama, mas também levanta a questão de que até que ponto o stalkeado, isto é, o perseguido, meio que estava curtindo aquela
situação, especialmente após a rejeição massiva da sua qualidade artística pela sociedade. Curiosamente, à medida que sua vida pessoal piora, sua carreira no palco melhora. Nos episódios finais, a série atinge um nível incrível, misturando a narrativa principal com a do stand-up, transitando entre piadas e momentos dramáticos com uma maestria impressionante. Eu acho que esse é o ouro dela, tá? Destaque muito grande também aqui por Richard Gadd, que não só protagoniza, mas também escreve, dirige e expõe a sua vida de maneira muito aberta. É uma abordagem corajosa e brilhante. Eu gosto de Baby Rayman. Em sexto lugar, a gente vai falar de uma série que, assim, a gente tá vivendo o momento dos games no cinema e também na TV, né? E é impossível não mencionar, por exemplo, The Last of Us nesse sentido. Mas em 2024, a gente fala, na verdade, de Fallout. Eu não esperava que esse universo estranho e muitas vezes tosco fosse levado com tanto afinco pras telinhas e desse certo. E deu. Acontece que Fallout abraça completamente a estética peculiar do jogo e consegue fazer isso sem tropeçar, assim, são umas bobagens, mas no todo, zero tropeço. A série aceita sem vergonha referenciar o jogo, inclui inclusive o ato de jogar, né, referências ao ato de jogar, com a sua narrativa que muitas vezes parece mostrar alguém conduzindo aquela história, errando, voltando a história. Muito interessante. Ela também abraça todo o sarcasmo característico do universo de Fallout. Não por acaso considera a série a melhor comédia do ano, segunda melhor comédia, uma das melhores comédias do ano. Fallout eu acho que vai bem além dessa análise até um pouco mais simples que eu tô trazendo aqui, tá? Ela faz pensar nesse meio tempo. Se você não gosta, não conhece o jogo, a série funciona perfeitamente. Se você conhece, eu acho que funciona mais ainda por conta das referências bem trabalhadas. E se você gosta de ficção científica e desses universos mais toscos ou peculiares, como eu disse, mas que tem propósito, Fallout é uma escolha certeira. Curioso como em um ano com o problema dos 3 corpos, que estaria numa lista de piores séries do ano, eu acho o sci-fi que realmente chamou a atenção esse ano foi Fallout e a sua galhofa muito bem construída. Mentindo, o 5º episódio também tem o melhor sci-fi do ano, vai? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha lista. Confirmado, o 5º lugar tem o melhor sci-fi do ano. Duna tá se consolidando como uma franquia forte no cinema e agora também na TV. Duna Profecia explora o início da Ordem das Bene Gesserit e a sua influência na política de todo aquele universo. A série é baseada no livro A Irmandade de Duna e não que fosse difícil, mas vai muito além do que o livro propõe. E eu acho uma boa adição ao universo que o filme expõe. O que mais me chama a atenção de cara é como a série não se rende a uma ação fácil, não se rende à correria, não se rende ao caos. Ela aceita o político, o contemplativo e aposta em uma narrativa com pelo menos 3 linhas emaranhadas que se complementam muito bem. Quando uma linha tá mais embaixo, a outra sustenta, garante que a série nunca caia de qualidade. Gostei bastante dos 3 episódios iniciais, na verdade dos 2 episódios iniciais, e gostei ainda mais dos 2 últimos. O 5º e o 6º são episódios maravilhosos. O 5º, então, coisa linda. Ao longo da temporada, impressiona como os detalhes sempre dizem mais do que a camada principal, que por si só já é extremamente rica. É uma excelente série que coloca o universo de Duna no auge, abrindo caminho para ainda mais adaptações. Não à toa, a série ganhou agora uma 2ª temporada. E material nesse universo de Duna definitivamente não falta, né? Eu acho que Irmandade de Duna, nesse caso aqui, Duna Profecia, provou que a gente vai ter muito tempo de Duna pela frente. Em 4º lugar, uma série que acompanhei episódio a episódio aqui no canal, vocês sabem do que eu tô falando, será? Falo de Pinguim, série derivada do filme Batman de 2022. Confesso que eu esperava pouco dessa série, tá? Eu achava que seria apenas um caça-níquel, mas ela não é nada disso. Ela tem personalidade, tem originalidade dentro desse contexto e referencia ainda assim filmes clássicos de máfia, mas usando essas influências de forma extremamente sutil, já que se baseia em um personagem ali dos quadrinhos que, de certa forma, ela precisa responder a essa criação, a essa ascensão. A atuação do Colin Farrell é um absurdo. Melhor atuação do lado masculino aqui, né? Se a Anna Sawai, ela com relação a Shogun, a melhor atriz, eu acho que o Colin Farrell é assim, absurdo. Tanto que nos últimos episódios eu já nem lembrava mais que era ele que tava ali. E curiosamente, ainda assim não é ele que rouba a cena, tá? A Kristen Milioti, como Sofia Falcone, entrega a 2ª melhor atuação entre as mulheres aqui no ano. Cara, é muita coisa boa que eu tô indicando. Vocês tenham paciência. O que a Kristen Milioti faz no episódio dedicado à origem de Hangman é algo assim fora do comum. Aquele episódio da família, você sabe o que eu tô falando. O outro ponto forte de Pinguim é não se prender demais aos quadrinhos, mas sempre parecer tê-los debaixo do braço. Inclusive também os filmes lá do Tim Burton, tá? Importante mencionar isso.
Eu acho que a série contemporiza muito bem o fantástico, não necessariamente utilizando o realismo, mas nos convencendo do seu próprio universo, que ela funciona dentro daquele universo concebido lá no Batman de 22. Eu adoro isso, assim como adorei absurdamente as escolhas narrativas nos episódios finais, sobretudo no episódio final. Que texto e que decisões difíceis. Linda série, tá? Pinguim não é só uma série derivada. Eu acho que é uma produção com muita personalidade, que faz sentido existir além do filme do Batman de 2022. Um nível altíssimo de série. Altíssimo. Em terceiro lugar, eu acho essa série assim um absurdo de boa. Eu trago Disclaimer. Dirigida por Alfonso Cuarón, é o fraco. A série tem nada mais, nada menos do que Cate Blanchett no papel principal e ainda conta com a atuação surpreendentemente séria do Sacha Baron Cohen, ele que é o Borat. Na trama, a personagem principal encontra um livro ao lado da sua cama. Ela é uma jornalista cuja carreira foi construída revelando segredos dos outros, mas ao ler esse livro, percebe que é uma das personagens centrais de uma história enterrada há muito tempo. Essa história expõe seu segredo mais sombrio, um segredo que, para sua sanidade mental e para sua carreira, deveria ter ficado muito bem escondido, mas não fica. Vai voltando aos poucos e ela vai lidando com essas sensações de tensão e ansiedade. A série fala muito bem sobre verdade, mentiras e como a falsidade pode sustentar um castelo de cartas. Ao navegar por várias linhas temporais, ela confunde o espectador, assim como a protagonista também se vê perdida entre o que é real e o que não é. É uma narrativa que exige atenção, nada de maratonar. Não faça isso. E a fotografia, um desboom de coisa de outro mundo. As cenas na praia, né, só pra citar exemplo, são inacreditáveis. Esquece, é impressionante demais. Disclaimer passou bem caladinha, mas merecia ser muito mais comentada e por isso que eu coloco ela em tanto destaque aqui. Aliás, teria sido interessantíssimo fazer episódio a episódio, mas não foi uma série popular, então isso não rolou, infelizmente, tá? A narrativa da série é densa, é confusa, mas ao mesmo tempo também muito poderosa. Adoro essa série. Eis que no apagar das luzes do ano estreia a segunda colocada dessa lista. Eu destaco agora 100 Anos de Solidão na lista de melhores séries de 2024. Eu fui pra série sedento pra achar defeito. Sedento, né? Se trata de um dos meus livros favoritos, se não o favorito junto com O Senhor dos Anéis. Eu leio 100 Anos de Solidão todo ano há cerca de 10 anos e a cada leitura sempre me surpreendo. E como o próprio Gabriel Garcia Marques havia dito, né, que ele fez um livro anti-adaptável para filmes e TV, eu fui nessa de pegar a série e dizer assim, bora ver qual é a tua. Pois bem, me surpreendi ao ver já no segundo episódio como muito do livro estava ali, estaria ali, permaneceria ali e a tela seria o livro até... Que coisa maravilhosa. É verdade que o texto pode ser mais confuso, né? Porque o texto permite que aquela confusão proposta pelo Gabriel Garcia Marques funcione de maneira brilhante, né? O livro não tem um recurso visual, mas não é que a série conseguiu atravessar gerações da família Buendia, misturar suas histórias, fazer uma coisa resvalar na outra de maneira impressionante e trazer essa sensação de confusão? Mais do que isso, ela transita muito bem entre os seus temas com muita fluidez. No mesmo episódio tem muita coisa acontecendo e, cara, é uma série lotada de situações, lotada de acontecimentos e ao mesmo tempo tão gostosa de ficar só ali observando, mas tão gostosa. É tanta coisa marcante. O terceiro episódio, por exemplo, eu acho um episódio de almanaque, é um dos melhores episódios do ano. É uma avalanche de acontecimentos que ocupa a tela inteira, é câmera na mão, narrador distorcendo os fatos, é uma reflexão poderosíssima sobre a insônia, o que a gente faz com o nosso tempo, tudo acompanhado assim, de elementos realistas, mágicos, tudo em perfeito uníssono. Algo que eu vejo no livro acontecendo, aqui também acontece. Para fazer essa adaptação funcionar, a série abraçou o caos. Roteiro, fotografia, direção e atuações nunca entram em desacordo com isso. Todos aceitam o caos e trabalham em harmonia. Acho 100 Anos de Solidão uma maravilha de série, pelo menos essa parte 1, diga-se de passagem, tá? Veremos o que a parte 2 nos reserva, mas o que eu assisti até aqui já é suficiente para cravar. É uma das melhores séries de 2024, tranquilamente. Coisa linda. Vamos ao primeiro lugar. E quando eu fiz a resenha dessa série, eu afirmei que ela era uma antissérie. Isso porque carrega elementos que vão contra a lógica predominante das séries atuais, especialmente aquelas feitas para maratonas rápidas. Curiosamente, Ripley, essa série aqui que está em primeiro lugar, pertence à Netflix, uma das grandes promotoras desse tipo de consumo acelerado. E ela se destaca por ser uma minissérie calma, contemplativa e muito elegante, cortando cenas sempre um pouco depois do que outros fariam e entregando assim um cinema
só que em formato de série. Tu tá entendendo? Ai, coisa linda, cara. A trama acompanha o talentoso Ripley, um personagem já conhecido ali de outras adaptações, inclusive codinome Talentoso Ripley, e impressiona ao abraçar a fotografia em preto e branco. A série destrincha seus temas com muita calma, uma calma surpreendente, mesmo os temas aparentemente banais, como por exemplo ele ajeitando um corpo ali num barco, você vê a cena inteira, do começo ao fim. E ela também fala sobre a obsessão do protagonista pelo Caravaggio e depois faz isso ganhar a parte estética da série. Assim, tudo que é plantado nos primeiros episódios retorna com a precisão milimétrica ao longo da série. A fotografia é estupenda. Qualquer plano pausado pode colocar num quadro. Além disso, a série brinca com a limitação das cores, né? Em uma cena específica, personagens discutem uma mancha no chão. Seria sangue? Seria urina? A falta de cor faz a gente, sei lá, parecer que tá vendo sangue. Cria a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer e aí depois vai brincando com esse sentimento. Andrew Scott, como Ripley, entrega uma atuação muito boa, digna de muito destaque. Visualmente, narrativamente, a série é um espetáculo, traz sutileza e elegância para o centro dessa história. E como eu costumo dizer, Ripley é uma série pra gente grande ou uma anti-série, porque vai contra muita coisa que costuma se fazer aí nessas plataformas de streaming, sobretudo na Netflix. Se você ainda não assistiu Ripley, recomendo que veja e, claro, confiram minha crítica completa, onde eu abordei absolutamente tudo que eu penso sobre esse seriado. E ele tá aqui em primeiríssimo lugar do ano. Eu acho ele estupendo, assim, coisa de louco essa série. Coisa de louco. Muito boa. Chegamos aqui ao final de mais um ano no mundo da TV e foi um ano cheio de excelentes produções. Curiosamente, 2024 trouxe várias séries da Netflix, né, plataforma que eu vinha criticando bastante até então. Só que nesse ano eu acho que ela arrasou, tá? Especialmente em produções que fogem do radar das mais assistidas, como Ripley, como 100 Anos de Solidão, né? O primeiro lugar poderia ter ficado entre um e outro tranquilamente, assim, porque as duas se destacam muito. De fato, a Netflix e outros estúdios também tiveram um bom momento ali no universo das séries, o que mostra um cenário positivo dos streams para 2025. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na descrição também deixei link com os melhores filmes do ano e os piores filmes do ano, coisa que vocês adoram, né? Dê uma olhada lá, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau!